Voltamos e a gente fala agora da polêmica em torno da fosfoetanolamina. Ela ficou conhecida como a pílula do câncer, porque teria o poder de curar diferentes tipos da doença. Mas como ainda não tinha passado por testes independentes, eles começaram a ser realizados pelo governo federal e o governo do estado de São Paulo. E os primeiros resultados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação não foram animadores. Sobre esse assunto eu converso com o doutorando em farmacologia e professor do curso de farmácia da USP, Alexandre Bechara. Alexandre, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Agradeço o convite. Muito obrigado. Alexandre, normalmente um medicamento ele não tem essa repercussão toda antes dele entrar no mercado. E a gente sabe que é um medicamento para o câncer, uma doença para a qual se busca a cura há muito tempo, atinge muitas pessoas. E quais são essas etapas que um medicamento normalmente passa para que ele chegue até o paciente? Bom, inicialmente é importante frisar que para um medicamento ficar pronto, para ser comercializado, chegar até o paciente, o período de pesquisa é longo. Infelizmente, devemos assumir isso. Inicialmente, existem as pesquisas pré-clínicas ou não clínicas, que são as pesquisas que são realizadas em laboratório, realizadas in vitro, que verificam primeiros indícios da atividade desse protótipo de fármaco até o momento e que posteriormente são testadas em animais e após toda a condução desses ensaios que envolvem também a toxicidade desse composto antes de ser testado em humanos, para que posteriormente ele possa ter bases para ser testado com segurança em humanos já nas pesquisas clínicas. As pesquisas clínicas elas vão de início envolver pacientes em grupos pequenos para testar principalmente a questão da segurança, não necessariamente são pacientes que possuem a patologia, e posteriormente já se passa para um grupo reduzido, mas de pacientes que têm a patologia, para observar aspectos relacionados ao poder, da efetividade desse fármaco. Então ele passa para um grupo maior de pacientes, e aí com resultados animadores, com resultados que são positivos, eles passam pela avaliação de agências reguladoras e aí inicia-se a comercialização. Já em comercialização, eles continuam sendo avaliados para verificar se não aparecem efeitos de toxicidade, se a efetividade realmente continua sendo comprovada. E é um processo que realmente envolve muito dinheiro e muito tempo. O caso da fosfoetanolamina foi atravessado todo esse processo, porque ela começou a ser distribuída informalmente pelo professor Gilberto da USP, que desenvolveu o composto. E só agora o governo federal, por meio do Ministério da Ciência, o Ministério da Saúde, começaram a testar a substância. E nesses testes pré-clínicos que você citou, que seriam uma primeira etapa, para se chegar a um medicamento, já foi comprovado que a fosfoetanolamina não é tão eficiente e que outros compostos que existem no mercado já são utilizados seriam mais eficientes que ela. O professor Gilberto, em entrevista, ele disse que esses testes pré-clínicos in vitro, eles foram equivocados. Eu queria saber a sua opinião, Alexandre. É possível avaliar se os testes foram equivocados ou não? Haveria uma outra forma de se fazer esses testes com essas pílulas? Exatamente. Na verdade, você tem evidências de pesquisas não clínicas, pré-clínicas, de que o composto tem atividade sim. Inclusive o grupo do professor Durvaney, do Instituto Butantan, tem diversos artigos que foram publicados no ano de 2012 e 2013 que demonstram em algumas linhagens e modelos animais que o composto possui efetividade. Então, assim, é importante se frisar isso para que não tire a legitimidade dos trabalhos que já foram realizados. Por outro lado, não existe má fé por parte do governo federal nas pesquisas que estão sendo realizadas. Por qual ponto? O protocolo que vem sendo seguido é um protocolo que ele é baseado no National Cancer Institute, que eles preconizam, eles tiveram nos Estados Unidos um período onde foram estabelecidos protocolos para pesquisa de medicamentos com atividade antitumoral, e é o protocolo que vem sendo seguido pelo grupo formado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O ponto é que são experimentos que alguns são os mesmos que já foram realizados, só que envolvem linhagens celulares diferentes, envolvem algumas diferenças, e o que o professor Gilberto sugere, pelo que eu vi na mídia, é que a preparação do composto para esses experimentos não é adequada. Então eu acredito que assim, quando você publica um artigo como o grupo
anterior fez, você coloca nos seus materiais e métodos todo esse processo. Então esse processo deve ser respeitado para você verificar se a mesma concentração que está descrita na literatura pode realmente ter essa atividade. O ponto geral nisso tudo é que muitos pesquisadores que trabalham nesse grupo da fosfetanolamina dizem que a ação não é uma ação citotóxica, ou seja, ele não agiria diretamente como um agente tóxico na célula tumoral, mas ele necessitaria de alguns parâmetros que somente podem ser observados em vivo. Então, o ponto que é importante frisar é que para ter uma base maior, para ter uma conclusão melhor da capacidade ou não de ação desse composto antes da pesquisa clínica, é importante que sejam realizados os experimentos em vivo em modelos animais. E seria uma próxima etapa, pelo que você vem acompanhando, desses testes do Ministério da Ciência? Pelo que eu vejo nos relatórios do Ministério, que foram liberados, inclusive um agora no dia 1º, eles estão realizando esse protocolo. O que eu acho que pode ser um pouco precipitado é a liberação parcial desses experimentos, desses resultados, sem uma conclusão, porque quando você faz um projeto científico, você precisa de um todo de resultados para você poder ter uma conclusão. Eu acredito que observar esses dados isoladamente pode mudar, né, a forma de observar esses resultados. A pressão é muito grande, né, em torno dessa pesquisa, desse composto, e o Senado, ele aprovou a liberação, o uso dessas pílulas por pacientes que assumam esse risco de usar, mesmo elas não tendo a ação comprovada, não estando em comercialização. Queria que você comentasse como que você avalia. Esse projeto agora, ele vai passar por sanção da presidente Dilma, mas eles liberaram o uso, mesmo sem ter passado por toda essa avaliação. Bom, eu acho que é uma atitude precipitada, sem dúvidas. Inicialmente porque eu não posso atribuir aos pacientes, eu como farmacêutico não atribuo aos pacientes a responsabilidade pelo conhecimento dos efeitos dos medicamentos. Essa é uma responsabilidade que eu assumi, esse é um juramento que eu fiz. Então eu acho que como profissional, como cientista, eu não posso delegar essa responsabilidade para o paciente. Uma outra coisa importante, isso gerou uma comoção popular, e isso vem sendo utilizado como um artifício para um viés político, sim, de alguma maneira. Não acredito que pelos condutores das pesquisas, mas sim por alguns membros do Legislativo. E eu acredito que isso pode fazer com que a gente abra um precedente ruim para o futuro das pesquisas, porque eu acredito que agências como a Anvisa, por exemplo, devem ser respeitadas nas suas competências e, principalmente, deve-se investir para que essas agências possam realizar um trabalho mais efetivo e que mais grupos tenham os seus protótipos de fármacos investigados com maior qualidade. Então, investir na ciência e na tecnologia nesse aspecto é um ponto importante no momento, e não pura e simplesmente legislar em cima de uma competência que deve ficar para a comunidade científica. Alexandre, o próprio ministro, né, da Ciência, Tecnologia e Inovação e até em entrevistas, né, veio a público que detentores da patente falam que, se não for aprovada, eles podem lançar como um suplemento a fosfetanolamina. Como que você vê? Seria um retrocesso, um medicamento que potencialmente curaria o câncer, agora vai ser lançado como suplemento? Isso. Bom, novamente, eu repito que a ciência não pode ficar para trás nesse processo. E eu acredito que se você não tem evidências científicas sequer para uma suplementação, não existe necessidade de consumir um determinado suplemento. Tá? Então isso vale para todos os suplementos que a gente encontra comumente em farmácias. Se não existe evidência científica que a fosfetanolamina pode trazer algum benefício, não é o fato dela não trazer riscos de toxicidade que justificaria. Por qual razão? Você poderia fazer com que, pelo apelo popular que isso existe em torno, né, dessa molécula, algumas pessoas talvez venham abandonar os tratamentos convencionais para optar por essa que não é bem uma terapia até o momento. Tá certo, Alexandre. Muito obrigada por esclarecer essas questões. Eu que agradeço o convite.